Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou estrategista híbrido e ajudo empreendedores, mesmo confusos e sem direção, a acharem oportunidades. E hoje eu quero falar sobre uma estratégia que você consegue utilizar com a força do alcance do digital somado com a força da autoridade do mundo físico. Um estrategista híbrido, ele usa toda a força do alcance das redes sociais e o poder da autoridade do mundo físico. E antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, eu já vou te pedir que se você gostar desse vídeo, curta ele. Se você escutar esse vídeo e achar que tem alguém que iria se beneficiar escutando esse vídeo também, assistindo esse vídeo, compartilhe com essa pessoa. E o mais importante, acho que de tudo, é se você tiver alguma coisa para acrescentar, se você quiser dar um elogio ou se quiser fazer uma crítica para a gente melhorar esses conteúdos, manda aqui nos comentários, escreve o que você achou, escreve o que você acha que tem que melhorar, escreve se você não entendeu alguma coisa, tá? Mas agora vamos para o conteúdo. Agora eu trouxe aqui meu computador aqui para próximo de mim, que eu vou mexer nele um pouco. Mas antes de eu começar a mexer nele, eu tenho que te contar uma história, né? Porque o meu primo, no final do ano passado, ele mora lá em Curitiba e ele veio para São Paulo, né? Passar um tempo aqui, umas 2 semanas. E aí ele veio me questionar sobre o que eu conseguiria ajudar ele, que ele passeia com cachorros, né? Ele veio me perguntar o que ele poderia fazer para aumentar e melhorar esse trabalho que ele estava fazendo lá em Curitiba. Ele falou que tinha até uma demanda, mas ele tinha algumas dificuldades para chegar nisso. E eu conversando com ele, eu entendi, porque assim, passear com cachorros é algo que eu nunca tinha pensado em criar qualquer tipo de estratégia. E quando eu criei essa estratégia para ele, eu entendi que sim, a gente consegue fazer isso em qualquer tipo de serviço ou produto. Basta a gente utilizar um pouquinho da nossa criatividade, mas eu acho que o mais bacana de tudo é que com a mesma base a gente consegue fazer isso em diversos segmentos, em diversos mercados. E eu vejo que a maioria das pessoas que eu converso, a maioria dos empreendedores que eu converso, eles têm uma grande dificuldade. A dificuldade de olhar a médio e longo prazo. Algumas vezes eu vejo que eles precisam do resultado muito imediato, só que eles esquecem que eles estão fazendo isso há um período um pouco longo, né? Tentando fazer alguma coisa diferente, aumentar o faturamento, conseguir novos clientes. E eles não conseguem entender que se talvez eles mudarem um pouco do que eles estão fazendo hoje e eles trabalharem isso durante 6 meses, que se você parar para pensar, não é um período longo, pensando que talvez você tenha o seu serviço ou o seu produto que você vende deve ter muito mais tempo nesse mercado. Se você parar por 6 meses e trabalhar de uma forma estratégica durante esses 6 meses, provavelmente você vai começar a coletar alguns resultados em cima disso. E eu costumo falar que isso é como se fosse um joguinho de Lego, que a gente vai construindo pecinha por pecinha até transformar uma base forte, sólida, e depois a gente só vai crescendo, indo cada vez mais para cima. Só que antes da gente chegar lá, a gente precisa construir algumas coisas. Então eu vejo que as pessoas não têm muita paciência para seguir um passo a passo, para seguir um cronograma, para seguir a visão de médio e longo prazo das pessoas são muito prejudicadas, elas precisam do resultado muito imediato. E isso eu vejo que faz com que elas comecem a, por exemplo, elas não trabalham a base que para mim é a base de tudo, que é a história do seu produto, a marca do seu produto, você trazer valor para aquilo que você vende ou que você faz. Elas não fazem isso e o que acontece? Elas começam a captar ou ter clientes que querem muito desconto, que acham que o produto dela é muito caro, aí ela tem que baixar preço, aí a margem de lucro dela fica menor, aí o faturamento dela fica menor, aí ela começa meio que vender o almoço para comprar a janta, né? Então, se você tiver uma estratégia, saber valorizar o seu produto, saber valorizar o seu serviço, saber montar essas pecinhas desse Lego, provavelmente você vai começar a colher resultados melhores. Mas tudo precisa de um tempo, né? Tudo precisa de um tempo para ser construído, tudo precisa de ser um tempo para ser fortificado. Então, entender que tem uma estratégia e seguir essa estratégia é extremamente importante. Então, esse passo a passo, esse exemplo que eu vou dar hoje,
com essa estrutura falando sobre passear com cachorro, tenta pegar para o seu negócio ou para o serviço que você presta e faz a mesma coisa que eu vou falar agora. Porque eu tenho certeza que se você pegar e fizer a mesma coisa, e eu até coloquei alguns meses para você ter uma noção de tempo, se você fizer isso, eu tenho 95% de certeza que as coisas vão trazer resultados. Talvez não tragam resultado monstruoso, mas é uma construção. Entenda que você está gerando valor, está criando valor no seu produto, fazendo isso que a gente vai falar agora. Só que eu vejo que as pessoas não têm essa paciência, né? Então, eu acho que é desse jeito que você consegue construir um produto, uma marca, um serviço que tenha valor de mercado. Então agora eu vou trazer aqui para o meu computador, eu criei um mapa mental, eu vou tentar explicar essas etapas e qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida, manda lá no comentário, me chama lá no Instagram que eu respondo. Eu até faço esse mapa mental para você, se você me chamar. Se você quiser, a gente faz junto para entender melhor o seu produto. Só você me chamar que a gente está de portas abertas aí para ajudar o próximo. Certo? Vamos vir aqui para o meu computador agora. Aí está. Eu vou abrir aqui para mim também, para eu chegar melhor. Então, é basicamente isso que o meu primo faz. Ele veio falar assim, ô Fê, eu passeio com o cachorro, isso também no seu serviço, no seu produto, no que você faz, no seu negócio local, independente. Sempre você vai ter, se você não tiver escala, se você não tiver a capacidade de criar um pouco mais de escalar esse seu produto, você vai estar limitado pelo seu tempo. Então, basicamente foi isso. Então, tá aqui, ó. Eu não sei se está aparecendo a minha seta aqui, eu não consigo ver. Então, eu vou passando a seta aqui. Se estiver vendo, eu não sei como é que vai estar aí, tá? Então, tá aqui, ó. O que normalmente acontece, né? Então, por exemplo, o negócio dele qual que é? O negócio dele é passear com cachorro. Ele passeia com cachorros. E aí, uma conta meio que boba, que eu não lembro os dados que ele me passou agora. Vamos supor que, como ele passeia com cachorro, provavelmente ele trabalha quando os donos dos cachorros não estão em casa, que provavelmente deve ser de segunda a sexta-feira. De segunda e sexta-feira, quais horários? Talvez o horário da manhã e o horário da tarde, né? Horário da manhã e horário da tarde. Quantos passeios ele consegue fazer nesse tempo? Sei lá, 4 horas de passeio na manhã e 4 horas de passeio à tarde. Tá? Foi mais ou menos isso que eu fiz, então por isso que eu coloquei de segunda a sexta, 8 passeios ao dia. Então isso aqui é a carga, é o máximo que ele consegue fazer por dia. E aí eu fiz uma conta aqui meio que de padaria, que ele consegue fazer 160 passeios no mês, e esse é o máximo que ele consegue, porque ele precisa ter a parte de se locomover, de ir para um bairro e para o outro, ele precisa fazer toda uma estratégia aqui por trás disso, a gente não vai entrar nisso agora, eu estou falando de uma coisa extremamente simples. Então, espero que você consiga trazer isso. Então, o passeio do cachorro é o serviço que você presta, é o produto que você tem, então isso é o que você faz, é por esse método que você ganha dinheiro. Né? De segunda a sexta são os passeios lá, então você também tem uma quantidade de tempo limite que você consegue fazer. Mesmo se você atender 12 horas no dia, ou 20 horas no dia, dormir 4 horas e passar 20 horas trabalhando e atendendo, ganhando dinheiro, você ainda vai ser limitado. Eu não recomendo fazer isso, porque você precisa ter o tempo para você cuidar de você também. A vida não é só trabalho. Se você não tiver felicidade, não tiver prazer no seu dia a dia, vai ser muito mais difícil, né? E a sua saúde vai embora, vai para o espaço, né? Então foi mais ou menos isso. Então ele passeia com o cachorro, a agenda dele é limitada de 8 passeios por dia, que são 160 passeios por mês. É dessa forma que a maioria das pessoas trabalha. Então tem um produto, tem um serviço, ela abre esse negócio, atende essas pessoas num certo horário de tempo, a quantidade de pessoas que ela consegue atender é limitada por esse tempo. Se você colocar o máximo de atendimento que você for, é esse tanto que você consegue, então você fica limitado nisso, e isso é o que a maioria das pessoas fazem. E até costumo falar, meu pai tem farmácia e sempre teve farmácia desde quando eu conheço ele como pai, né? Que ele faz isso, ele acorda às 7 horas da manhã, abre a farmácia às 8, fecha às 8, vai para casa, dorme, abre a farmácia e fica nesse ciclo. Então por isso que eu coloquei esse ciclozinho aqui, tá? O que eu recomendo em primeiro momento? Então de primeiro momento, né? Que você consegue, até coloquei aqui, o que você pode começar a fazer hoje, agora, você começou a trabalhar. Você ainda vai passear com o cachorro,
você ainda vai ter de segunda a sexta vão ser 8 passeios por dia, você vai andar com 160 passeios no máximo no seu dia, é nesse traço aqui, é nesse momento que você ganha o dinheiro, nesse momento geral, mas tem um negócio que aí você não vai ganhar dinheiro, e é nesse ponto que a maioria das pessoas que eu consigo, logo no começo, cara, é logo no começo mesmo, né? Você bola toda uma estratégia, isso aqui tá bem simples, tá? Mas você bola toda uma estratégia e logo no começo que é só o quê? Eu quero que você faça pesquisa para melhorar o seu atendimento. Então a gente bola alguns tipos de pesquisa, algumas perguntas para ele passar para esses clientes clientes vão dar algumas respostas. E aí você melhora o seu atendimento nisso. Então o que acontece? Seu atendimento que tinha um preço, conforme você vai aumentando a experiência desse seu cliente, ele começa a ter valor, né? Então ele começa a aumentar, ele começa a agregar valor, porque você consegue resolver mais problemas, porque você pergunta para o seu próprio cliente, como, por exemplo, como que eu posso melhorar o meu serviço para você? O que você sente falta que eu poderia fazer para melhorar? O que você gostaria, se você tivesse se você andasse com os cachorros, o que você faria para o atendimento ficar melhor? E ele vai te dar respostas, e as respostas dele são coisas que vão dar mais praticidade na vida dele para você, por exemplo, passear com o cachorro, conforme o seu produto ou o seu serviço que você presta. Então, utilize já, se você tem 1, 2, 3, 4 clientes, utilize esses clientes. A resposta deles é extremamente importante, porque é com essas respostas que você vai deixar mais redondo, vai deixar seu produto ou serviço mais desejado, você vai resolver mais problemas, basicamente, porque um produto ou um serviço está aqui. Se você tirar todo o resto, né? O seu produto ou seu serviço está aqui para resolver um problema ou para entregar um desejo para esse cara. Então você vai entender o porquê que ele anda com o carro, o porquê ele contrata você, o porquê que ele faz o serviço com você, o que ele sente falta, o que você poderia melhorar, e aí você começa a fazer essas pesquisas para você começar a ganhar mais inteligência dentro do seu atendimento, você começa a ganhar mais inteligência dentro do seu atendimento, você começa a empregar essas coisas que, putz, esse negócio aqui que ele falou faz muito sentido, e de verdade, a maioria das coisas que essas pessoas vão falar vão fazer sentido para você e para outros clientes. Então aqui você está fazendo o quê? Você está criando um produto ou um serviço de maior qualidade, não de acordo com o que você acha, com o que o cliente que você tem está falando para você. E isso é extremamente importante. E isso aqui já quase poucas pessoas fazem, muito poucas pessoas fazem, tá? Isso aqui você consegue fazer no Google Docs, se seu cliente for um cliente mais longo, se você não consegue bater um papo só com ele, então você entra lá no Google Docs, faz algumas perguntas e basicamente, tá? Essas perguntas, elas precisam ser baseadas em coisas que vão levar em consideração desejos e problemas desse seu cliente. Então você faz isso, tá? Você fazendo isso, você consegue dar uma experiência melhor para aqueles seus clientes que você já tem. Então você começa a fortalecer esse vínculo que você tem com seus clientes. E provavelmente um cliente que falou para você que gostaria que você fizesse isso e na outra semana, outro mês ele vê você fazendo, ele vai se sentir mais próximo de você ainda, tá? Então isso é uma das coisas que você pode fazer. Aí, um outro passo é o que você pode fazer depois de alguns meses. Então, em alguns meses, você pode pegar, então olha esse ciclo aqui que está aqui embaixo, tá? Que é o passear com cachorros, agenda 8 passeios por dia, 160 pacientes por mês, a pesquisa e você continua aqui, melhora o atendimento, certo? Você continua nesse primeiro ciclo. Só que, quando você faz a melhora desse seu atendimento aqui, perguntando para o seu cliente, provavelmente vão surgir algumas perguntas que para você que já faz o seu serviço ou que tem o seu produto, que para você podem até parecer perguntas bobas. Perguntas que tipo, pô, mas é óbvio isso, como ele não sabe isso, se é tão óbvio? Porque o que é óbvio para você pode não ser óbvio para os seus clientes, porque você precisa entender que você que você está enjaulado, você está dentro de uma caixa que é o seu nicho. Então algumas coisas que são óbvias para você, pode ter certeza, não são óbvias para o seu cliente, tá? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você tem algumas coisas que você consegue fazer o quê? Você consegue criar alguns tipos de conteúdo. Então, o que acontece? Eu tenho, não vou falar que eu tenho certeza, mas é uma coisa que eu faço muito, é que se, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa, ou, por exemplo, eu quero ir num restaurante, ou eu quero um serviço X, eu
eu vou dar uma pesquisada no Google, eu vou dar uma pesquisada dentro do YouTube para ver um vídeo e tal. E se por exemplo, essa ferramenta que eu estou usando para gravar esse vídeo agora, para eu instalar essa ferramenta, eu procurei qual que é a melhor ferramenta para fazer gravação de vídeo. E aí eu vi uns 2, 3 vídeos, vi algumas pessoas lá, essas pessoas geraram um extremo valor de relacionamento comigo. Eu já tenho aquela afinidade com essas pessoas, então é mais ou menos isso que você faz. Tirando o que acontece, agora a gente está indo para a parte online, né? Lembra, o online, o que ela tem? A online tem escala, tem milhares de pessoas. Eu lembro que uma dos clientes que eu tinha, que era até a minha sócia na época, que ela tinha uma clínica odontológica, né? E essa clínica odontológica, as pessoas elas perdem um pouco da noção por causa como algumas pessoas seguem pessoas muito famosas e aí vê que essa pessoa muito famosa tem não sei quantas mil visualizações, tem não sei quantas mil curtidas, e aí quando você faz alguns vídeos, sei lá, 50 pessoas assistem esse seu vídeo. E aí eu falei assim para ela uma vez, pensa no seguinte, aqui nesse consultório, 50 pessoas dentro desse consultório são muitas ou poucas pessoas? Então, o que acontece? Tenta trazer isso para algo mensurável para você. Porque talvez dentro de uma clínica, por exemplo, 50 pessoas é um mês de atendimento. Por exemplo, aqui quando eu falar sobre uma dica sobre alguma coisa sobre cachorro, por exemplo, se o cachorro ele está se coçando muito, sei lá, pega uma informação dessas que você aprendeu e imagina se você coloca isso na internet, são 200, 300 pessoas visualizam esse vídeo. De 200 pessoas, quantas pessoas vão falar, pô, que informação boa isso daí, que conteúdo relevante é esse daí. Então você está criando um relacionamento com essa audiência, que é uma audiência que consome ou que deseja consumir um produto que você tem. Porque se você está falando em inglês, né, você está falando uma língua, as pessoas que entendem aquela língua vão consumir o seu produto. Então, se você está falando sobre dor nas costas, por exemplo, e a pessoa que tiver com dor nas costas, ela vai procurar lá na internet dor nas costas e vai ter um vídeo seu. Isso vai gerar um relacionamento muito bom. O que acontece? Isso gera muito valor. Tem alguns gatilhos mentais que entram em ação quando você faz isso. Autoridade, reciprocidade. E esses gatilhos mentais fazem com que um produto não tenha mais preço, ele tenha extremo valor. Então a pessoa, é como se fosse uma indicação, é como se um amigo indicasse um tratamento para dor nas costas para ele, mas o amigo dele é você mesmo, um profissional. Então, se você, sei lá, tem uma padaria, se você tem, aí você ensina como fazer um pão, se você tem um restaurante e você ensina dicas de você fazer, é como se fosse a Ana Maria Braga. Se a Ana Maria Braga amanhã abrir um restaurante, eu duvido se não vai ter fila na porta para entrar, porque o que acontece? As pessoas veem ela como uma autoridade, e eu sei que ela não é cozinheira, tá? Eu acho que ela é bióloga, se eu não estou enganado. Mas isso é extremamente importante, você começa a expor a sua figura, você começa a expor a sua autoridade, e conforme você vai fazendo isso, você vai gerando mais valor para o seu produto ou para o seu serviço. Então você faz todo esse trâmite aqui, só que o que acontece? Quando você faz essas pesquisas, essas pesquisas elas começam a aumentar o número de pessoas, por causa desses conteúdos que você faz, começa a aumentar o número de vontade, de pessoas que querem que você passeie com o cachorro também. E pode ser pessoas em bairros diferentes. Só que se você for o cara que passeia com o cachorro, tá? Eu tô colocando só aqui pra gente continuar na linha de raciocínio aqui, mas pensa no seu produto dessa forma, você pode chegar e falar assim para alguém, procurar algum profissional, né? Que, eu tenho, ou um conhecido seu, enfim, eu tenho 5 tantos clientes ali no bairro tal. Você não quer pegar para mim? E aí você pega uma porcentagem disso, você contrata pessoas para fazer o serviço para você. Só que talvez, e isso eu já escutei também, mas eu vou ensinar uma pessoa a pegar, e se ele roubar os meus clientes? Aí que vem a grande jogada da internet, né? As pessoas elas vão muito atrás da autoridade que você tem. Se você continuar gerando autoridade, fazendo esses conteúdos, essas pessoas não vão querer sair outra. Essa inteligência que você vai criando com o tempo,
Essa outra pessoa, eu sei disso, porque eu vivo isso. Essa outra pessoa, ela não vai fazer todo esse trajeto que você está fazendo, tudo isso que você está fazendo para gerar mais autoridade, tá? Então pode confiar no que eu estou falando, ela não vai chegar nesse ponto, o seu produto ou o seu serviço vai cada vez ficar melhor por causa dessa vontade de você entregar um valor a mais para o seu cliente, e aí você tem a capacidade de contratar pessoas que você vai pagar uma comissão, ou eles vão te dar uma porcentagem nisso que você está fazendo, dependendo do que você trabalha, e esse negócio vai trazer mais dinheiro. Então essa pessoa, ela vai andar com mais cachorros, vai multiplicar o seu faturamento, né, multiplicar ou vai aumentar seu faturamento. Só que esses clientes ainda vão ter contato com você, né, que vão estar na sua base de clientes. Esses clientes vão responder mais pesquisas, que você pode fazer outras perguntas, pode entrar em outros pontos para você fazer novos conteúdos, e você vai ganhando mais força para o seu nome, porque aqui você utiliza o seu nome, o nome da sua marca, o nome do seu produto, né? E aí você vai ganhando mais força, e aí isso começa a você ter mais faturamento. Mas sabe o que é o mais legal? É que aqui você começa a ter mais faturamento, mas não é um faturamento com um trabalho burro. O que eu falo sobre trabalho burro? É você aumentar suas horas de trabalho. Porque lá que a gente colocou aqui 8 passeios por dia, 160 passeios no mês, que é o máximo que você consegue, talvez aqui você possa até diminuir a quantidade de tempo que você está na rua gastando fisicamente para você criar mais estratégia. Porque quando você cria mais estratégia, diferente de você crescer pegando peso, você cresce expandindo, né? Expandindo o espaço onde você está agarrando, você está abraçando um espaço maior. Então, essa é a grande jogada de você unir o mundo físico com o mundo online, que é essa capacidade híbrida que tem, né? De você conseguir fazer uma coisa fisicamente, andar com os cachorros, só que você consegue fazer online e ensinar como ter um passeio com seu cachorro mais benéfico, a importância de ter um passeio com o cachorro, porque um cachorro não pode ficar parado no quintal, e você começa a gerar valor, né? E aí você começa a ter mais demanda, você começa a contratar pessoas para trabalhar para você, mas só que o que acontece? Conforme você contrata, você já tem a experiência de você ter criado um mecanismo de você precisa pegar 3, 4 cachorros, é o máximo que você consegue fazer isso, você dá 7 voltas no quarteirão, não estou só falando, não entendo muito bem, mas leva água, então você já tem meio que um script para todos os novos funcionários que entrarem nesse seu serviço aqui, você fala, lê, aprende. Se tiver qualquer tipo, você vai ter contato direto com os seus clientes. Se tiver qualquer tipo de reclamação, você pede desculpa tal, não sei o que, você pode até ir lá, você liga e tal, mas tira essa pessoa. Então você vai começar a ter um pouco mais de inteligência. Então por isso que eu falo assim, daqui a alguns meses, só que o que acontece? Acho que a parte mais bacana de você entender aqui é que aqui você não está num negócio onde estão colocando mais peso nas suas costas, você está começando a gerenciar, e é isso que é o mais importante, você começa a ser líder, você começa a liderar algumas pessoas, e para mim, essa é a coisa mais importante que tem, você começa a trabalhar fisicamente menos, você começa a trabalhar mais a parte estratégica, você começa a comprar horas de pessoas para as pessoas começarem a dar dinheiro para você e você trabalhar menos. Então esse é um outro ponto que você pode fazer, né? Mas isso não é tudo. Ainda tem um próximo passo, tá vendo? O ciclo pequeno, veio um outro ciclo que está aqui em volta, mas ainda o outro ciclo. Então um ciclo nutre o outro, um ciclo nutre o outro, e aí você ganha mais dinheiro. Aí tem um outro ponto, né? Então continua o primeiro ciclo lá de passear com o cachorro, de 160 passeios mês, você continua rodando mais pesquisas para esses clientes novos, você continua criando esses conteúdos para gerar mais valor, para gerar mais autoridade, para gerar mais reciprocidade, para as pessoas te conhecerem como se fosse uma indicação, você continua contratando outras pessoas que talvez tenham em outros bairros, talvez pessoas de outras cidades queiram falar com você, pô, eu queria ter, será que você não tem aqui e tal, não sei o que, talvez o seu negócio comece a ganhar uma escala muito grande, tá? Aí depende de como você consegue aumentar ou expandir, tá? O objetivo para mim, qual que é o objetivo? Você começar a diminuir esse trabalho braçal, você começar a ter um trabalho mais estratégico, você
parar de ter tantos problemas em relação com falta de dinheiro, porque para mim o mais importante aqui é você conseguir desfrutar a sua vida com qualidade, você conseguir ter tempo para passar com seus filhos, se você tiver filhos, com a sua família, se você tiver família, para você ir viajar sem se preocupar com os boletos que você precisa pagar quando você voltar, você realmente se desligar de alguns momentos para você trabalhar, mas acho que talvez trabalhar com o que você realmente ama sem a necessidade de trabalhar. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode chegar aqui, e eu tenho certeza que se você segue isso aqui, se você segue essa estrutura aqui, você vai chegar nesse ponto. Então eu coloquei aqui, ó, o que você pode fazer daqui um ano. Então você está rodando isso e tal, depois de um ano você tem muita experiência, você tem muito valor, você já é reconhecido por esse nicho, você já tem uma autoridade dentro desse nicho, talvez você não consiga atender, talvez você ter mais pessoas mais pessoas que estão querendo que o seu produto ou seu serviço esteja na cidade dela, no estado que ela vive, e aí talvez existe uma forma de você conseguir atender aquela pessoa naquele outro estado sem você estar lá. É você ensinar outras pessoas que querem passear com cachorro, ou que não têm um serviço, ou que gostariam de ter uma renda extra, ou que gostaria de ter um serviço novo porque gosta muito de cachorro, e você pegar todo esse seu conhecimento que você agregou durante todos esses anos, né, dessa experiência que você agregou, e começar a compilar isso e pegar toda essa estratégia que você fez, empregando de uma forma talvez inconsciente, você começar a desenhar um curso, começa a desenhar um método, começa a desenhar uma forma de mentoria, aí depende do seu produto ou do seu serviço, tá? Aqui eu tô falando sobre cachorros, passear com cachorros, mas use a sua imaginação para colocar isso que a gente está falando, para você colocar isso que a gente está falando dentro do seu ambiente de trabalho. Então assim, e aí você começa a desenhar isso, começa a meio que entender, pô, aquele negócio que eu fazia por causa disso, não, aquele negócio que eu fiz ali deu errado, então vamos tirar, e aí você coloca toda essa expertise que você tem, depois de muitos anos dentro da área, agora, em vez de você fazer as coisas de uma forma mais inconsciente, que a maioria das pessoas fazem, porque se você pegar a maioria das pessoas e perguntar, tá, me explica como é que você faz o que você faz, provavelmente ela não vai saber te explicar, ela vai falar de um jeito meio que, sabe aquilo que eu falei lá no começo? Tipo, o que é óbvio para uma pessoa não é claro para outra. Ela fala assim, ela vai tentar te explicar, mas na cabeça dela é óbvio, mas ela não consegue explicar aquilo. Então é nesse momento que você vai tirar a coisa óbvia da sua cabeça e vai começar a colocar o óbvio de uma forma clara. Para quê? Para você ensinar para outras pessoas o que você faz. E aí no momento específico, isso tem um poder de escala gigantesco, e aqui você utiliza todo o seu poder que você teve no físico, né? Que você começou a aumentar faturamento, você começou a ter mais autoridade por causa disso, você começou a ter um pouco mais de depoimentos, as pessoas falando sobre como você atende elas, e o que acontece? Agora você já tem uma demanda para você ensinar. E aí a hora que você tem uma demanda para você ensinar, aqui você pode trabalhar totalmente no online. Você pode abrir um Zoom, por exemplo, com pessoas do Brasil inteiro, independente de onde você esteja. Você pode abrir uma chamada por Zoom, um curso por Zoom com 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, pagando R$500, pagando R$1.000. Se você ensina a pessoa, por exemplo, você demonstra para ela que passear com o cachorro vai dar uma renda extra para ela de R$2.500 por mês, R$2.000 por mês, não sei quanto que vai ser cobrado isso. Se você mostrar para ela, estou te ensinando isso, que você vai ganhar isso, você ensina uma técnica, se você pagar R$1.000 no curso que você vai ter uma profissão nova, poxa, vale muito a pena. Agora faz as contas. Você colocar 200 pessoas pagando R$1.000, pronto, acabou. Você já tem um faturamento extremamente bom, você consegue agora só fazer o que você realmente ama. Se for continuar com isso, você continua fazendo isso. E essa é uma escala, essa é uma escadinha que pouquíssimas pessoas fazem, tá? Pouquíssimas pessoas fazem. A maioria das vezes as pessoas param aqui, ó, nesse primeiro ponto, e fica lá trabalhando, acorda cedinho, faz todo o trabalho durante o dia e
terminou o dia, ganhou o saláriozinho dela pro mês e voltou. E isso fica nisso. Poucas pessoas melhoram o produto, poucas pessoas, tá? Melhoram um produto através de uma pesquisa, isso é muito raro. Mais raro ainda são pessoas que melhoram o produto através de uma pesquisa e aí começam a fazer conteúdos na internet explicando ou entregando, mostrando o porquê utilizar o produto e com essa inteligência ter capacidade de contratar novas pessoas. Porque eu acho que é muito mais inteligente eu contratar um funcionário se eu já tiver demanda. É a mesma coisa que as pessoas querem, eu quero começar um negócio. E aí, para começar um negócio, antes de fazer qualquer tipo de estudo, ela aluga um local, coloca um produto que ela nem sabe se as pessoas vão querer aquele produto, ela abre um lugar, paga todas as contas, abre o CNPJ, faz tudo e abre a porta do seu negócio e reza para os clientes chegarem. Então aqui você está fazendo justamente o contrário, você está criando a demanda para entregar ou um produto ou entregar o serviço no caso aqui, tá? Então é uma forma mais inteligente de fazer. E isso aqui, essa última parte aqui, ó, essa aqui é raro, tá? É raríssimo isso daqui acontecer. Só que você consegue fazer isso em diversos locais, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é só um exemplo de uma estratégia híbrida, tá? É um exemplo disso. A gente consegue fazer várias coisas no melhor formato para o seu serviço e também, às vezes, você não quer aparecer, você não quer isso. E a gente tem outros formatos que a gente consegue fazer, tá? Então, deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Então, se você gostou desse conteúdo que a gente fez aqui, uma estratégia mais básica, uma estratégia mais... reassista o vídeo, tá? Tenta pegar isso aqui, monta um mapa mental para você, tá? Faça isso com o seu produto, com o seu serviço, tenta entender o que você consegue fazer, porque o importante é isso, tá? A roda precisa se nutrir, porque se você tá aqui, isso também acontece, tá? Você tá aqui, você tem um produto, presta o serviço, aí do nada a pessoa quer aumentar o faturamento dela, fazer alguma coisa jogando para uma outra inteligência. Aí o que acontece? Você precisa juntar duas inteligências. O que costuma acontecer quando as pessoas fazem isso? Confusão, tá? Porque não dá foco total nenhum, nem dá foco total no outro. E aí ela fica olhando para os dois lados e aí vem a confusão. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, tá? Se você quer saber alguma coisa, tá com alguma dúvida, comenta aí, porque é extremamente importante. Se você gostou, se você não gostou, se você teve dúvida, se você pode mandar o que você quiser, ou vai lá no meu Instagram e me chama lá, que eu também te ajudo, dou as ideias das outras estratégias. Fê, essa estratégia que você falou, eu gostei, mas não se encaixa com o meu produto. Será que você tem alguma outra coisa? E a gente bate um papo, tá? A gente fala alguma coisa aí, eu te ajudo a aumentar essa sua escala para conseguir novos clientes, que isso é extremamente importante para um propósito que eu tenho aqui, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo aí.